Dia. Vamos começar a nossa aula de matemática básica. O intuito da aula de hoje é fazer algumas coisas bem básicas mesmo, que são muito utilizadas aqui no curso de cálculo, tá? Teve vários itens que vocês colocaram ali naquelas duas urnas. Tem alguns itens que nós não utilizamos aqui em cálculo 1. Por exemplo, teve um que pediu matrizes, produto vetorial, essas coisas a gente não utiliza em cálculo 1. Você vai precisar para cálculo 2, tá? Eu sugiro que quando você terminar cálculo 1, você estude álgebra linear. Se você já faz álgebra linear, revisa bastante, porque tu vai precisar muito em cálculo 2, tá? Estuda vetores, estuda matrizes, essas coisas tudo são utilizadas em cálculo 2, tá bom? Cálculo 2 ele é muito mais fácil que cálculo 1. Muito, mas muito mesmo, tá? Mas de ser muito mais fácil, isso significa que só vai depender de ser fácil se você entendeu bem cálculo 1. Se você ainda for com dificuldade de cálculo 1, aí você vai ter dificuldade de cálculo 2. Se você entendeu o cálculo 1, beleza, você vai fluir bem em cálculo 2, tá? A dificuldade técnica de cálculo 2 são visualizações tridimensionais, tá? Conseguir fazer desenhos, conseguir enxergar o que está acontecendo, mas nem sempre vai ser necessário você ficar fazendo essas coisas, tá bom? Muito bem, então, vamos começar primeiro com frações e depois a gente entra nos slides, tá? Frações é um conteúdo que você vê lá no ensino fundamental, tá? Desde o fundamental menor você já começa a trabalhar com frações, tá bom? Então, suponha que você tenha aqui 2/3 e aqui 5/4, tá bom? E eu quero fazer algumas coisas com 2/3 e 5/4, tá? Se por acaso essa coisa for multiplicação, então essa é a parte mais simples, é só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá bom? Isso não pode errar. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12. É isso que você faz. Tá? Se por acaso você tem duas frações, as mesmas frações, e você não quer multiplicar, você quer dividi-las, tá bom? Então, a definição do que é uma divisão de fração é o seguinte, é transformar isso em uma multiplicação. Então, você conserva a primeira, que é o 2/3, e multiplica pela segunda invertida, para ficar 4/5. E agora procede da mesma forma como está aqui em cima. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 5 é 15. Tá bom? Agora, se por acaso você tem as mesmas frações, só que agora você quer fazer soma ou subtração. Então, vamos colocar aqui. Então, 2/3 mais ou menos 5/4. Aí, o que tu tens que fazer? Tu tens que tirar o MMC entre 3 e 4. Tá? Como o 3 é primo 1, então o MMC é o produto deles, tá? E um não é múltiplo do outro aqui, então tem que ser o produto. Então, o MMC é 12. Aí você divide o 12 por esse cara, que vai dar 4, e pega o resultado e multiplica pelo de cima. 4 vezes 2 dá 8. Mais, aí se fosse menos, colocaria menos. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 5 é 15. Então, isso aqui é 8 com mais 15 dá 23. Então, é 23 dividido por 12. Então, é assim que você trabalha com as frações, tá? Claro que aqui em cálculo a gente não vai ficar fazendo frações assim com números, a gente trabalha com letras, igual como a gente viu ontem, tá? Muito bem. Então, a nossa oficina é a oficina de matemática básica. A gente vai fazer 2 encontros, tá? Hoje 10 horas, e na próxima quinta também às 10 horas, tá? Então vamos para esse ponto. Estude a variação de sinal dessa função. Então estou te dando a seguinte função. F de x igual a x menos 1 vezes x mais 2. Quero que você estude a variação de sinal dessa função, tá bom? Olha para cá porque agora, nesse problema, a gente já junta várias coisas. A gente junta a raiz de uma função que vocês pediram, a gente junta sinal de uma função que também vocês pediram, e a gente junta também operações com intervalos, que também vocês pediram, tá? Tudo incluso aqui nesse problema. Então, o que tu tens que fazer? Tu não tem que fazer essa multiplicação logo.
tá? Se quiseres multiplicar, multiplica. Vamos fazer as duas coisas? A gente vai fazer primeiro isso, depois a gente multiplica e faz e vê o que acontece, tá? Vamos pegar só o x menos 1. Vamos pensar. O x menos 1, aí você coloca aqui uma reta, só para a gente trabalhar com intervalos. Olha, quando é que x menos 1 dá zero? Quando x for 1. Se o x for 1, isso aqui dá zero. Então você marca bem aqui, ó. No 1, esse negócio dá zero. Tá? Se ele for maior que 1, esse resultado vai ser o quê? Positivo. Então vou colocar aqui, ó. Daqui para lá é positivo. Antes disso é negativo. Tudo bem? Tá? Vamos pegar x mais 2. Vamos colocar também uma reta aqui. E sempre tem que colocar os números pensando, ó, se eu coloquei 1 aqui, aqui tem que ser 1 também. Tá bom? Então já vou deixar o 1 aqui só para eu não me perder. Quando é que isso aqui dá zero? No menos 2. Então tem que ser desse lado, porque o 1 está aqui. Tá? Então menos 2 eu vou marcar que é aqui. Menos 2. No menos 2 está dando zero. Se for um número maior que menos 2, vai ficar qual sinal? Positivo. Tudo bem? Então para cá vai ficar positivo. E antes disso fica negativo. Tá? Agora o que tu tens que fazer? Tu tem que fazer o produto desse com esse. Então a tua função f aí você marca aqui o 1, marca aqui o menos 2. Vamos pensar. No 1, esse aqui dá positivo e esse aqui dá zero. Então o produto vai dar quanto? Zero. Então bem aqui é zero. Então olha, só fazendo essa análise, eu já sei que a função f tem raiz. E essa raiz acontece no 1. Tudo bem? Vamos olhar no menos 2. No menos 2 aqui dá zero, aqui dá negativo. Então a multiplicação dá o quê? Zero. Então pronto, olha, a função tem mais uma raiz. Tá? Depois do 1 para lá, esse cara é positivo, esse cara é positivo. Quando é multiplicado é o quê? Positivo. Então esse aqui é positivo. Entre menos 2 e 1, esse setor aqui, esse cara é positivo e esse aqui é o quê? Negativo. O produto vai dar o quê? Negativo. Então esse cara aqui é menos. Beleza? Tá? Antes do menos 2, aqui está negativo e aqui está o quê? Produto de sinais iguais é o quê? Positivo. Então isso aqui é positivo. Tudo bem? Então vamos escrever agora o que isso significa. Então, f de x é maior ou igual que zero, onde de menos infinito até menos 2. Então, se x pertencer a menos infinito até menos 2 fechado. Sempre o infinito é aberto, nunca fechado. Porque infinito é uma simbologia e não um número. Tá? Do 1 para lá também é positivo. Então, diga. Oi? Pode, claro. Diga, seu nome e curso, por favor. Bom dia, meu nome é Diego, sou do bacharelado de Física. De Física? De Física. Uma coisa que eu não entendi é essa simbologia dos parênteses e dos colchetes. Sempre. Sempre que for fechado, você usa colchete. Tá bom? Sempre que for aberto, aí você decide se você quer usar colchete ou usa parênteses. Exemplo. Suponha isso aqui. Suponha que aqui seja aberto 1 e aqui seja fechado. Fechado 2. Tá? E tu queres esse intervalo. Então, esse intervalo, usando essa notação, ele é o seguinte, ele começa no 1, ele termina no 2, o 2 serve
Então é fechado. Vamos colocar colchete. O 1 não serve, então é aberto. Aí você decide como você vai escrever. Você pode também colocar colchete, só que você coloca o colchete para fora. Tá? Mas eu não gosto de colchete para fora. Eu prefiro colocar parêntese. Então, ficaria 2 fechado e 1 aberto, usando parênteses. Não pode colocar chave. Chave é para conjunto, é para elementos discretos. 1, 2, 3, tá bom? Muito obrigado. Mas se for aberto, colchete para fora ou parêntese. Tudo bem? Sim, muito obrigado. De nada. Todo mundo entendeu isso? Tá? Agora vamos lá, continuando. Olha, eu já peguei esse pedaço que é escrito dessa forma. Só que também tem essa parte, certo? Então, é do 1 para lá. Então, 1 serve. Então, unido com 1 fechado até mais infinito aberto. Tudo bem? Então, ela é maior ou igual que 0 se tiver em um desses dois intervalos. Tá? Diga. Sim. Porque você tem que dizer... na verdade, como isso aqui se trata de intervalo e a notação natural de intervalo, que é o que tem do lado direito são números maiores, então é óbvio que o que está aqui é o infinito, positivo. Esse tudo bem você não colocar mais infinito. A gente sempre coloca, mas tudo bem não colocar. Mas esse tem que colocar. Mas tem que colocar nesse aqui, tá bom? Esse aqui não é obrigatório, mas a gente sempre coloca, tá? Eu não lembro de um livro que não coloque, eu acho que todo mundo coloca, tá? Mas fica implícito que é positivo, tá bom? Agora vamos para a parte negativa. F de x, olha, nessa região é menor que 0, então vou colocar aqui, menor que 0. E acontece onde? Se o x pertencer ao quê? De menos 2 até 1. O menos 2 tem que estar aberto, o 1 também aberto. Então você coloca menos 2, 1. Tudo bem? Tá? Então essa é a região negativa. Beleza? Vamos fazer de outra forma? Vamos fazer. Isso aí é utilizando informações de intervalos, tá? Vamos fazer utilizando função quadrática. Vamos pegar esse cara. F de x igual x menos 1 vezes x mais 2. Olha como vai ficar. F de x. Aí o pessoal pediu também para fazer um chuveirinho, né? Então vamos lá. Olha, o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. X vezes x dá quanto? X ao quadrado, tá? Então esse aqui é x ao quadrado. Esse está positivo, esse está positivo. Então a resposta vai ficar positiva. X vezes 2. 2x. Agora, esse aqui, ó, com esse. Tá? Menos 1 vezes x dá o quê? Menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, esse aí vai ficar assim, ó, f de x igual x quadrado. Esse com esse vai dar x positivo menos 2. Tá bom? Então, essa aí é a nossa função. Agora, isso aqui é uma função quadrática. Então, o gráfico é uma parábola. Concavidade para onde? Para cima. Tá? Será que tem raiz? Como é que a gente sabe se tem raiz ou não? O que é que diz se a função quadrática tem raiz ou não? Oi? Se o delta for positivo, é o sinal do delta, tá? Então você calcula primeiro o delta. Vamos lá. Quem é o A? Aí. Quem é o A? É 1 positivo. Quem é o B? 1 positivo também. E quem é o C? Menos 2. Então o seu delta é igual a B quadrado menos 4AC. Então, seu delta é igual a B. Quem é B? É 1. Então, vai ficar 1 quadrado menos 4 vezes quem é o A? O A é 1. Quem é o C? Menos 2. Então, vai ficar delta é igual a 1
Produto de negativos dá positivo. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, esse delta deu 9, tá? Então, a sua raiz, x é igual a menos b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, x menos, quem é o b? b é 1, mais e menos a raiz, o delta. O delta é 9, dividido por 2 vezes o valor de a. O a é 1. Então, x vai ser igual a menos 1, mais e menos, a raiz do 9 é 3, dividido por 2. Então, x é igual a menos 1, vou pegar a primeira raiz, tá? Menos 1 mais 3 sobre 2. Então, o x' vai dar menos 1 com mais 3 dá quanto? 2 positivo dividido por 2 dá 1. Então, o x duas linhas é menos 1 com menos 3 dividido por 2. Então, x duas linhas vai dar menos 1 com menos 3. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, essas duas são as raízes que a gente já sabia. Por que a gente já sabia? É só você olhar para cá, ó, tá? Como é que sabe as raízes disso? Só ver quando é que isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero no 1. Tá lá. Quando é que isso dá zero? No menos 2. Então, ou você faz isso aqui, que dá muito trabalho, ou você olha para cá e já sabe a resposta. Tá bom? Isso é decisão sua, tá? Agora vamos para o gráfico disso. Vou pensar no gráfico. Olha, tem... As raízes é 1 e menos 2. Então, vou marcar aqui. Menos 1, menos 2. Então, 1, menos 2. Essas são as duas raízes. Então, tem que passar por esse ponto e por esse ponto. Tá? E... Cadê a função? Está aqui a função. Ó. Isso aqui não é concavidade para cima? Tem que ser concavidade para cima, tá? Então, é assim, ó. Então, é uma coisa assim. Beleza? E tem que passar aqui pelo menos 2. Tá bom? Então, o desenho não está bonitinho, deveria mais embaixo. Mas passa no menos 2. Beleza? Então, vamos pensar aqui. O que é que nós temos aqui? Nota. Depois do 1, o gráfico não está acima? Então, o sinal é positivo. Entre menos 2 e 1, o gráfico não está abaixo? Sinal negativo. Antes do menos 1, o gráfico está em cima? Sinal positivo. Tudo bem? Que foi exatamente o que nós já tínhamos feito. Tá? Então, é positivo de menos infinito a menos 2 e de 1 até mais infinito. Aí você escolhe como é que você quer fazer. Só não vai fazer as duas coisas na tua prova. Tá? Desnecessário, tá bom? Lembrando, o tempo que tem na sua prova é tempo de sobra para você fazer toda a sua prova. Mas pode não ser tempo suficiente para você tentar fazer uma questão de duas formas diferentes. Não é pensado para isso, tá? Até porque se você, das duas questões, sabe fazer só uma e você diz assim, eu vou fazer de 5 formas diferentes para ver se eu ganho alguma coisa a mais, não vai ganhar nada. O pior é que se tu errar uma das formas, tu é capaz de perder ponto. Então, para de graça, faz só o que tu sabe, não inventa. Outra coisa, tu estás aqui em um ambiente acadêmico, tá? Se tem uma coisa que é inadmissível aqui, é macete. Tu para com isso, tá? Ah, porque se fizer isso, usa o macete tal que dá certo. Tu para com isso. Se tu inventar essas coisas e colocar na tua prova, é 0. Aprende a fazer as coisas. Aprende a justificar as coisas. Tá bom? Faz direitinho, explica. Não esqueçam, a prova de vocês é o momento que nós nos comunicamos com vocês. Eu tenho que entender exatamente o que você escreveu. Não pode ser diferente.
tá? Você não pode chegar comigo e dizer assim, ó, professor, mas olha, nessa prova aqui, o senhor deu 0. Mas, professor, eu fiz isso e eu estou dizendo isso. Aí eu vou pedir um tempo para você, eu vou entregar a prova para você e vou dizer assim, leia o que está escrito. Só pode ler o que está escrito. Nós corrigimos o que está escrito no papel. A gente não corrige pensamento, tá? Então vocês precisam descrever tudo o que vocês estão fazendo, tá? De onde que vocês estão tirando. Beleza? Parem de querer achar que a gente vai ter peninha. Não vai colocar na tua prova assim, ó, professor, eu vim de escola pública. Aí é capaz de escrever embaixo, eu também. Ainda vou colocar assim, ó, é nós. Não adianta essas coisas, tá bom? Então, não sabe, deixa em branco. Beleza? Eu sou um dos caras que quando faz prova, no meu tempo de graduação, tinha um professor que ele se irritava comigo. Ele chegava comigo e dizia assim, Raimundo, me diz uma coisa, por que tu não fecha as tuas provas? Eu falei, ora, porque eu não sabia tudo. Aí ele dizia assim, mas tudo que eu corrijo o teu está certo. Eu falei, sim, porque eu fiz o que eu sabia. E o resto, por que tu não fizeste? Porque eu não sabia. Eu não vou ficar escrevendo besteira. Se eu souber, eu vou escrever e tudo que eu escrevi vai estar certo, tá? Porque eu escrevo aquilo que eu estudei. Se eu não entendi, eu não vou arriscar escrever besteira, tá? Isso é muito arriscado. Sabe por quê? A correção de uma prova, ela se torna um pouco pessoal, tá? Você tem que se apresentar logo na primeira questão. Se a gente olha na primeira questão, você coloca 2 mais 1 igual a 15, a gente diz, meu Deus do céu. Aí, tu já vai olhar com maus olhos todas as questões desse pequeno. Entendeu? Então, tu tem que escrever bem desde a primeira questão. Quando tu olha a primeira questão bem feita, a gente já olha assim, ó, esse cabra aqui é bom, hein? Aí a gente já vai corrigindo empolgado, tá? Agora, tu escreve assim, ó, essa é fácil, e erra, aí já era, né? Não deu em nada. Vamos lá, próxima questão, projeta lá. Função g é igual a x menos 1 sobre x mais 2. Essa questão, ela vai servir de parâmetro para a gente fazer uma pequena comparação. Essa questão não, esta aula vai servir de parâmetro para a gente fazer uma seguinte análise. A aula vai ficar lá no YouTube. A gente sabe que nem todos conseguem vir assistir a aula presencialmente porque tem seus compromissos. Pode estar em aula, né? Pode estar fazendo alguma coisa. Mas eu vou verificar quantas pessoas assistiram a aula no YouTube. E depois eu vou verificar, depois da nota da primeira prova, eu vou verificar quantas pessoas tiraram acima de 7. E vou comparar com quantas pessoas assistiram a aula do YouTube. Depois eu vou ver quantas pessoas fecharam a prova. E quantas pessoas deram like. Não tem que dar like nada, faz de graça. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, como é que a gente vai ver o sinal dessa função? Me diz. Como é que a gente vai estudar o sinal dessa função? O que temos que fazer? Vai. Isso, pega o numerador, vê o sinal. Pega o denominador, vê o sinal. Igual como nós fizemos aqui, certo? A gente não pegou esse cara e vimos o sinal? Não pegamos esse e vimos o sinal? Aqui não é um produto? Aquilo ali também é um produto, não é? É ou não é? Não é um produto? Você pode enxergar isso aqui como sendo x menos 1 vezes 1 sobre x mais 2. Certo? Então você pode enxergar também como um produto. Então a mesma ideia que nós tivemos lá é idêntica aqui. Tá? Vamos pegar só esse cara de cima. X menos 1. Vamos ver. X menos 1, quando é que isso dá 0? Quando o x é 1. Se o x for 1, isso vai dar 0. Então vou colocar aqui, ó. No 1, isso dá 0. E do 1 para lá dá o quê? Positivo. Antes do 1 é o quê? Negativo.
Vamos pegar o outro agora. Eu não vou ficar usando isso aqui, tá? Vou usar o outro aqui de baixo. X mais 2. Quando é que x mais 2 dá 0? Menos 2. Menos 2 é para cá, né? Você colocou 1 aqui. Então, menos 2 é aqui. Então, menos 2 dá 0. Do menos 2 para lá dá o quê? Positivo. Antes do menos 2, negativo. Certo? Agora, tu não tem que fazer a divisão dos dois? Aí é só fazer o jogo de sinal. Então, a função g. Vou marcar aqui o 1. Vou marcar aqui o menos 2. Vamos lá, vamos pensar. Depois do 1 para lá, não serve o 1, eu quero depois dele, é divisão de sinais positivos. Vai dar o quê? Positivo. No 1, aqui nesse aqui, dá positivo, e nesse aqui dá 0. Divisão de 0 por número positivo, dá o quê? Dá 0. Então, quer dizer que o 1 é raiz dessa função. Beleza? 1 é uma raiz. Entre o menos 2 e o 1. Eu não quero o menos 2, nem quero o 1. Estou falando entre eles. Esse cara é o quê? Positivo e esse é negativo. Então, é divisão de sinais diferentes. Dá o quê? Negativo. Então, esse cara aqui é menos. Tá? No menos 2, quanto é que dá esse aqui? Dá 0. E o de cima? Negativo. Divisão de negativo por 0. Dá quanto? Divisão de negativo por 0. Dá quanto? Não existe divisão por 0. Tá? Não está definido divisão por 0. Então, esse 0 está acontecendo no denominador. Ok? Então, aqui não existe. Beleza? Não está definido aí. Antes do menos 2, esse cara é negativo, esse cara também é negativo. A divisão vai dar o quê? Positiva. Tá aí. Esse aí é o sinal da função. Beleza? Então vamos escrever. Então, g de x é maior ou igual que 0 se o x pertencer a onde? Diz para mim. De menos infinito até menos 2 aberto. Então, de menos infinito até menos 2 aberto, que mais? União do 1 fechado até mais infinito. Deu para entender aqui? Observa, cuidado. O menos 2 tem que ser aberto. Menos 2 não faz parte do domínio, certo? E o 1 tem que ser fechado. Porque no 1 está dando 0. E eu estou pegando os caras que são maiores ou iguais que 0. Tá? Aí, g de x é menor que 0. Onde? Se o x pertencer a qual intervalo? Onde é que ela é negativa? Diz para mim. De menos 2 até 1. Todos os dois abertos, certo? Então, de menos 2 até 1. E aí termina o problema. Tudo bem? Tá? Muito bem. Se for o quê? Não, o domínio a gente não está vendo. Aliás, a imagem a gente não está vendo, né? A gente está estudando só o sinal. Mas em termos de domínio, é todos os reais menos o menos 2. Tá bom? Então é todos os reais menos o menos 2. Mas a imagem a gente não viu ainda. A gente não está pronto ainda para ver a imagem. Porque a gente precisa saber o que vai acontecer se ela vai para o infinito, se ela se aproxima de alguém, se tem assíntota, entendeu? A gente não sabe ainda disso. Deixa eu pensar aqui. Se você manda o x para o infinito, então isso aqui dá 1. Então essa função nunca dá 1. A imagem dela nunca é 1. Ela é
Qualquer número real ela é possível, ela alcança. Qualquer real que tu pensar. O único real que nunca vai acontecer é o 1. Tá? Aqui, ó. Vamos fazer um caso bem genérico? Bem genérico. Vou tentar fazer para que vocês entendam sem precisar usar limites, tá? X menos 1 sobre x mais 2. Tá bom? Isso é igual a qualquer número real. Qualquer número real que tu escolher, tu consegue saber quem é um x. Tá? Desde que esse número real não seja o número 1. Vou tirar aqui o número 1. Então, menos 1. Vocês já vão descobrir por quê. Vamos lá. Eu quero que isso dê k. Então, passa esse cara para lá. Vai ficar x menos 1 é igual a k vezes isso. X mais 2, tá? Vai ficar x menos 1 é igual a kx mais k2, tá? Quem tu queres descobrir é o x, certo? Então, vamos passar esse cara para cá. Vai ficar x menos kx é igual a 2k. Esse 1 está negativo, passa positivo. Coloca o x em evidência. Vai ficar 1 menos k é igual a 2k mais 1. 1 menos k está multiplicando o x, passa ele dividindo. Vai ficar x é igual a 2k mais 1 dividido por 1 menos k. Essa é a regra. Tá? Se tu me perguntar assim, tá, mas essa função, quando é que ela assume o valor 175? Quer dizer que o k é 175? Quem é o x que faz com que isso dê 175? Coloca bem aqui, 175, multiplica por 2, soma com 1 e faz 1 menos 175. Quando tu fizer essa divisão, tu vai achar quem é o x que leva no 175. Entendeu? Mas isso nunca, esse cara nunca vai dar 1. Nunca. Por que nunca vai dar 1? Porque seria o x que o k fosse 1. Mas 1 menos 1 dá 0. Não existe divisão por 0. Essa é uma forma de você justificar. Outra forma é, suponha que ele dá 1 em algum momento. Então, se você supõe que isso em algum momento dá 1, então quer dizer que isso aqui tem solução. Tá? Se algum colega seu disser assim, ó, isso vai dar 1. Aí você diz, não, nunca dá 1. Aí o cara diz, claro que dá, rapaz. Aí tu diz, então faça. Aí você coloca esse igual a 1. Vamos ver o que acontece. Esse está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar x menos 1 é igual a x mais 2, certo? Tá bom? Aí, olha, passa o 1 para lá e passa o x para cá. Vai ficar x menos x é igual a 2 mais 1. X menos x é quanto? 0. E 2 mais 1 é? Então tu diz assim, ó, no teu mundo que tu está dizendo que dá 1, no teu mundo 0 é igual a 3. Tá? Então, só vai acontecer isso quando 0 for 3, ou seja, nunca. Tá bom? Então não tem como, essa função não alcança o valor 1. Ela alcança todos os números reais, menos o 1. Tá? Diga. Se o x fosse menos 2, mas o menos 2 não faz parte do domínio. A gente já tinha excluído ele, a gente não pode pegar ele. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então a gente não pode usar o menos 2, não faz parte do domínio da função. Tá? Muito bem. Vamos lá, analise domínio e raiz dessas funções. Tudo bem aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tá? Tá claro? Hoje também é um dia especial, né? Que você pode levantar aí no microfone e tirar essa vergonha. Não tá a plateia cheia. Entendeu? Então você pode vir. Vou começar a indicar as pessoas para virem. Vamos lá, quem é o primeiro? Quem nunca veio e gostaria de testar?
Vai! Mata essa vontade logo. Vai ser o jeito de eu apontar. Espera aí, já vou apontar. Então vamos lá. F de x igual logaritmo natural de x menos 1. Tá? X menos 1, ok? Aí você pensa, como é que eu sei a raiz e o domínio dessa função? Tá? Como é que eu vou fazer isso? O que é raiz de uma função? O que é raiz? Isso. Aí quem é x para a função ser zero? Certo? Quem é que vai fazer? Vamos. Vai logo. Bora, quem vai? Aponta alguém para ir. Aí diz assim, essa aqui vai. É verdade, a gente não, nenhuma menina foi ainda no microfone, né? Nenhuma, já foram uns 3 rapazes no microfone até agora? Falta as garotas, bora. Qual é a garota que vem no microfone? Bora! Pronto, você, tá resolvido, unanimidade. Vem. Tu faz o seguinte, por que ela te chamou, né? Chama ela. Pronto, vai as duas, tá aí, dupla. Uma em cada microfone. Bora. Não? Nada? Quem quer responder? Ó, como é que a gente faz? A gente quer saber quando é que isso aqui dá zero. Tá? Então você vai fazer assim, ó. Logaritmo natural de x menos 1. Tu queres que isso seja zero. Certo? Daqui a gente já pode saber a resposta. Mas vamos fazer todo passo a passo. Tá? Propriedade de logaritmo, que é o que define o que é um logaritmo. Se você tem isso aqui, ó, logaritmo de A na base B, isso é igual a um certo valor x. Tá? A definição de logaritmo me diz que se eu pegar o B e elevar ao x, isso tem que dar o A. Tudo bem? Essa é a definição. Tá? Mas Ln significa o quê? Logaritmo natural. Então quer dizer que a base é quanto? E. Então é E elevado a 0. Então E elevado a 0 é igual a quanto? X menos 1. Tudo bem? E elevado a 0 é igual a x menos 1. Exato. Então, E elevado a 0 dá quanto? 1. Isso é igual a x menos 1. 1 está negativo, passa positivo. Vai ficar 1 mais 1 é igual a x. 1 mais 1 é 2. Agora me diga, você que estava pedindo para ela vir, então não ia saber fazer? Ia, tá vendo? Então a próxima já é tua. Vamos lá. Então já sabemos a raiz, tá? O que é que pedia lá? Pede a raiz. Projeta lá de novo, por favor. A raiz de domínio, né? Domínio. Domínio dessa função. F de x igual logaritmo natural de x menos 1. Vamos lá. Como é o domínio? O que é o domínio de uma função? Todos os valores de x. Que o quê? Todos os valores reais que o x pode assumir. Isso. Então, olha. Quais são os valores de x que ele pode assumir? Como é que eu vou fazer? Isso. Como é que é? Você falou que o logaritmo não pode ser negativo nem zero. E está falando que pode ser só depois do 2. Por que não 1,1?
Como é que a gente vai fazer? Vai. Me diz, como que a gente vai fazer isso? O que você tem que fazer? Você tem que pensar no logaritmo. Quais valores o logaritmo está definido? Para valores positivos? Então o que é que tu tens que ter? Tu tens que ter que x menos 1 tem que ser o quê? Maior que 0 e acabou. Tá bom? Então, temos que ter x menos 1 maior que 0. 1 está negativo, passa. Então vai ficar x maior que 1. E acabou. Tá bom? Então eu só preciso de um número maior que 1. Isso é suficiente. Tá? Então, em termos de intervalo, se você olha para a reta real, você marca o número 1 aberto e tem que ser todo mundo depois do 1. Não pode o 1. Em termos de parêntese, colchete, o que é que tu tens que fazer? Tem que ser 1 aberto até mais infinito. Beleza? Em termos de linguagem e matemática, você escreve o domínio dessa função f é o quê? É x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior que 1. Então, tanto faz você escrever isso, colocar isso ou isso. Todas essas 4 formas estão corretas. Beleza? Tá? Muito bem. Então, fizemos aí o nosso probleminha. O segundo item, função g de x igual a módulo do logaritmo do módulo. G de x igual a módulo do logaritmo do módulo. Tá? Vamos pensar. Primeiro, o domínio dessa função. Tá? É domínio e raiz. Domínio. Quem é o domínio do logaritmo? Só os números positivos. Mas olha, eu já coloquei um módulo lá dentro. Se eu coloquei um módulo lá dentro, quem é o domínio, então? Tu vigia. Isso. Todos os reais menos o 0. Então, o domínio de G é igual os reais menos o 0. Beleza? Tá bom? Não esquece, 0 não faz parte desse domínio. Tá? Raiz dessa função. Quando é que g de x dá 0? Quando é que dá 0? Quando é que o logaritmo dá 0? Quem é o x para o logaritmo dar 0? 1 ou menos 1. Já que eu tenho módulo ali. Tá? Então, vamos lá. Para quem está em dúvida. Logaritmo do módulo de x. Isso está dando 0. Aí eu quero saber quem é esse x. O que é que você faz? Definição do logaritmo. O que é que diz a definição do logaritmo? Que se eu pego a base, elevo ao resultado, é igual ao logaritmando. Tá? Então, quem é a base aqui mesmo? E. Então, E elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Quanto é E elevado a 0? Dá 1. Então vai ficar 1 é igual ao módulo de x. Olha, quem é x que o módulo dá 1? 1 e menos 1. Beleza? Então, x é igual a mais e menos 1. E está resolvido o nosso problema. Ok? Muito bem.
Vamos estudar o sinal dessa função exponencial. Sinal, olha, sinal, gráfico e raiz. Então, f de x é igual a 1 menos exponencial de menos x. Tá? Tá bom? Vamos tentar reescrever essa função? Vê se você concorda comigo. F de x é igual a 1 menos 1 sobre e elevado a x. Concorda? Tá? Se tem esse menos aqui, você inverte a base. Tá bom? Vamos pensar agora, olha. Esquece isso por enquanto. Olha só para esse cara aqui. Esse cara, isso aqui, não é uma função exponencial? É ou não é? A base é maior ou é menor que 1? A base é maior ou é menor que 1? Isso aqui não é maior que 2? Então a base é meio e alguma coisa? Perto do meio ali, tá? Então a base é menor que 1. Se é menor que 1, então a função é o quê? Bora! A função exponencial. Como é que é? Decrescente. Tá? A função exponencial, ela só cresce se a base for maior que 1. Se for menor que 1, ela decresce. Beleza? Tá? Então pronto. Então, olhando só para isso aqui, ó. Só isso aqui. Não estou olhando para o sinal. Só para isso. Vamos pensar aqui, ó. 1 sobre e elevado a x. Como é que é isso? Olha lá. Se fosse exponencial, com base maior que 1, seria assim. Mas ela não é maior que 1. Ela é menor que 1. Então é decrescente assim. Ó. Tudo bem? Esse é o gráfico dela, tá? Esse é o gráfico do 1 sobre e elevado a x. Essa é exponencial. Agora, eu vou colocar esse sinal de menos. Quando eu colocar o sinal de menos, o que acontece com o gráfico? Não. Vai ficar crescente, mas o que acontece com o gráfico? Ele vai espelhar para baixo, tá? Então, eu vou pegar esse cara e vou refletir para baixo, tá bom? Então, 1 sobre e elevado a x com o sinal de menos na frente. Então, vai transformar disso, eu vou refletir, nisso aqui, ó. Tá bom? Que é crescente. Mas não é exponencial. Sim. Aí, esse cara aqui é menos 1. Esse cara aqui é 1. Não esquece que a função logarítmica não está definida no zero. A exponencial está. Tá? Muito bem. Agora eu tenho isso. Tá? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é 1 menos isso. Então quer dizer que eu tenho que pegar isso e somar uma unidade. Então, se eu pego esse gráfico e somo uma unidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai deslocar para cima quanto? Uma unidade, certo? Se antes ele passava no menos 1, agora ele passa no 0. Então, o nosso gráfico desejado aí, 1 menos 1 sobre e elevado a x, ele é o quê? Agora ele passa pelo 0. Ele é uma coisa assim, ó. Tudo bem? Antes ele não estava se aproximando do 0? Agora ele está se aproximando do 1. Você marca aqui 1, é de onde ele está se aproximando. Então, esse aqui é o gráfico da minha função. Aí o que é que pede lá no problema? Projeta lá? Projeta lá o slide, por favor. Gráfico. Está aqui o gráfico. Raiz. Quem é a raiz? É o 0.
Sinal. Como é que estuda o sinal? Do 0 para lá, o gráfico não está acima do eixo? Então é positivo. Então antes do 0 é negativo. Então estudamos tudo. Tá bom? Muito bem. Então terminamos o nosso primeiro slide, né? Muito bem. Vamos agora fazer produtos notáveis e divisão de polinômios. Sejamos sinceros. Tudo isso que nós vimos até agora, todos vocês já sabiam? Não? Tem que saber tudo isso, tá? Certeza mesmo. É diferente do conteúdo de cálculo, que eu ainda vou te dar tempo de tu estudar 3 dias. Esse aqui não. Esse aqui hoje à noite tu tem que estar dominando. Tá? Porque amanhã, na verdade hoje à noite ainda, tu tem que estar estudando para a prova de cálculo, que é amanhã. Tá? A propósito, nem precisa dormir essa noite, né? Só prova amanhã de manhã. Qual a necessidade de dormir, né? Nenhuma. Não faz sentido, né? Essa noite, por exemplo, eu fui dormir 2 da manhã para preparar essa aula para você. A aula é o mesmo horário, né? Então é 9h20. A propósito, eu já vou avisando para vocês que não se tem tolerância de atraso para a prova. Porque você tem que estar na aula 9h20. Os monitores começam fazendo exercícios de revisão da prova, e quando der a hora da prova, que vai ser 10h20, começa a prova, e vai até 11. Se você chegar lá 10h21, você não entra. Ok? Porque você não está atrasando 1 minuto, você está atrasando 1 hora e 1 minuto. Você não tem direito de entrar. Ok? Ficou claro isso? Tá? Não existe atraso para a prova. Você pode chegar atrasado na aula de monitoria. Igual como às vezes você chega atrasado aqui na aula. Diga. Não. Eu acho que deve ter sido enviado para vocês via SIGA, dizendo bloco e a sala, que é a prova de vocês. Geralmente eles avisam assim, da letra tal até a letra tal, bloco tal, sala tal. Não vai estar escrito tal. Vai estar escrito P, altos, baixos, sala 10, 11, alguma coisa assim. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, o próximo. Vamos primeiro produtos notáveis. Vou pegar aquele ali, 3a menos 2 elevado ao quadrado. O que é isso? 3a menos 2 elevado ao quadrado. É o quadrado da diferença. Como é que se resolve o quadrado da diferença? Diz para mim. É o primeiro ao quadrado, então é 3a ao quadrado. O que mais? Menos 2 vezes o quê? O primeiro vezes o segundo mais o quê? O segundo ao quadrado. Tá? Aí vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado é o primeiro drama. Selado, 6. É incrível. Acho que aí colocam 6. Não consigo entender isso. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12A mais 4. E acabou. Tá bom? Só isso, tá? Não vão errar isso. Quadrado da soma. 5x mais... Eu acho que está 2 lá. Não, 3. 5x mais 3 ao quadrado. Como se resolve o quadrado da soma? É a mesma coisa, só que o primeiro sinal é positivo. Isso é esse sinal que muda, tá? Então, quadrado do primeiro. 5x é obrigatório esse parêntese aqui, tá?
Se tu não colocar esse parêntese e colocar o quadrado só aqui, está errado. Mas 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 25, x quadrado, mais 2 vezes 5 é 10, vezes 3 é 30. 30x mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá bom? Esse é o quadrado da soma. E o último é o produto da soma pela diferença. 4x menos 3, 4x mais 3. É isso, né? Tá. Então, o produto da soma pela diferença, o que tu precisa saber? Vou colocar bem aqui, ó. Se você tem A menos B vezes A mais B. Olha o que acontece aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o A e vou multiplicar com A. E depois o A e vou multiplicar com B. A vezes A dá A ao quadrado. O A está positivo, o B está positivo, então fica positivo. A vezes B dá AB. Agora aqui, ó, o B com esse e o B com esse. B vezes A dá BA. Só que é positivo e negativo, então fica negativo. B vezes B dá B quadrado. Como são sinais diferentes, fica negativo. Esse cara é igual a esse cara, só que está com sinais contrários. Então, cancela. Então, a resposta vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Quer dizer que sempre que você tiver a soma multiplicada pela diferença, a soma dos mesmos números da diferença dos mesmos números, se você tem isso, é só você pegar o primeiro e elevar ao quadrado, pegar o segundo e elevar ao quadrado. Basta você fazer isso. Então, vem para cá. Você tem a soma pela diferença, tá? Pega o primeiro e eleva ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Só isso. 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Tá bom? Então, 16x quadrado menos 9. Tá? Só isso. Vamos fazer agora a divisão de polinômios, que parece que é o terror para vocês, né? Teve pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que pediram isso. Olha, para fazer a divisão de polinômios, existe um dispositivo prático chamado de dispositivo de Breuer-Ruffini, tá? Não vou usar ele, eu vou usar uma divisão clássica, como de Euclides, que remete à divisão de números reais, tá? Então, eu vou pegar ali, eu quero o polinômio p de x, que é igual a x ao cubo menos 7x quadrado, mais 16x, menos 12, e o Q de x? O Q de x é x menos 3. Quero fazer a divisão desses dois polinômios, tá? Então eu vou armar igual como se arma mesmo uma divisão de números. Isso dividido por x menos 3, tá? Vou armar exatamente como divide números, tá bom? Como é que se divide isso? Você olha assim, qual é a maior potência que você tem aqui? Você tem que olhar só para isso. A maior potência aqui é o x ao cubo. Então você pega x ao cubo dividido por x. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Tudo bem? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Lembra que quando você vem para cá coloca menos? Então, menos x ao cubo. Tá bom? Que a gente faz assim, esse vezes esse dá tanto. Para chegar naquele, falta quanto? Esse negócio para chegar naquele é uma diferença. Tá? X quadrado vezes menos 3 dá menos 3x quadrado. Como tem o menos aqui, vai ficar mais 3x quadrado. Aí, esse aqui elimina com esse. Vai sobrar esse com esse, dá menos 4x quadrado
mais 16x menos 12. Nota que agora o teu polinômio está de grau 2. Tu conseguiu sair de 3 para 2. Agora tu vai ao grau 2. Como é que faz essa divisão? Menos 4x² dividido por x. Isso dá menos 4x. Menos 4x vezes x dá menos 4x². Quando vem para cá, vem mais 4x². Menos 4x vezes menos 3 dá 12 positivo. Então, 12x. Quando vem para cá, vem menos 12x. Aí você junta. Esse cara elimina com esse. E esse com esse vai dar 4x positivo. Menos 12. Aí você vê. Quanto é 4x dividido por x? A resposta é 4. 4 vezes x dá 4x. Aqui vem menos 4x. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Quando vem mais 12. Quando você soma, esse cara elimina com esse elimina com esse, e o resto é 0. Tá bom? Então terminou a sua divisão, tá? Então, olha, aquela sua divisão x ao cubo menos 7x² mais 16x menos 12 dividido por x menos 3, isso dá exatamente x² menos 4x mais 4. Tudo bem? Dá exatamente isso. Então, é assim que se faz divisão de polinômios, tá? Isso tem que treinar, tá bom? Não tem jeito. E a gente vai precisar muito de divisão de polinômios na parte de limites, ao longo do cálculo a gente vai usar bastante, tá? Procurem treinar isso. Isso aqui eu tento voltar nessa parte. Vamos fazer composição de função? Vamos pegar essa função f de x igual a x² mais 1 e g de x igual a x mais 2. Diga. Pode ir. Pode falar. Meu nome é Maicon, sou de engenharia biomédica. Eu estava fazendo um exercício de composição de função ontem e eu fiz errado, depois eu aprendi a fazer certo, mas eu não entendi o porquê que eu fiz errado. Ótimo. Me dá, qual é a função? Fala aí. Se f de x é igual a 3x menos 4... f de x igual a 3x menos 4... e f de g de x é igual a x mais 4... f de g de x igual a quanto? x mais 4. x mais 4. Calcule a g. G de 2. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Olha, está dizendo que f da g dá isso. Tá? E a f é isso aqui. Então vamos pegar assim, ó. F da g de x. O que é isso? Onde tem x, eu tenho que colocar g de x. Certo? Então vai ficar 3 vezes, onde tem x eu coloco a g. 3g de x menos o 4. Beleza? Então, a f da g deu isso aqui. Mas você está dizendo que dá x mais 4. Então, significa, que eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. De 1 e 2, temos que isso tem que ser igual àquele. 3g de x menos 4 tem que ser igual
a x mais 4. Tudo bem? Tá? O 4 está negativo, passa positivo. Então vai ficar 3g de x é igual a x mais 8. Porque o 4 está negativo, vai positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar g de x igual a x mais 8 dividido por 3. Tá bom? Olha, acabei de descobrir quem é a g. Tá? Se a g é isso, eu consigo fazer o que tu pediu. Quem é a g de 2? Tá. Então, g de 2... g de 2 é, no lugar do x eu coloco 2. Vai ficar 2 mais 8 dividido por 3. Isso vai dar 10 sobre 3. Tá bom? Ok? Já descobriu que você errou? Eu tentei, só que quando eu tentei fazer pela primeira vez, eu fiz de uma forma diferente. E aí não deu certo. Só que eu não entendi por que não deu certo. Porque se você fez da forma diferente, você fez da forma errada. Faz sentido. Mas É porque só tem esse caminho. Uhum. Eu não consigo lembrar de outro caminho para ser feito. Tá? Porque tu tens que fazer essa composição. Uhum. Tá? E a definição de composição é essa. Eu não consigo imaginar outra forma Posso? que tu possa fazer. Deixa eu ver o que tu fizeste. Não. É esse que é o erro. Tem que subtrair daqui, não pode. Algebricamente parece que está tudo certo. Algebricamente vai estar certo, só que tu está partindo de uma coisa que não é verdade. Tu fizeste uma afirmação lá em cima que não é verdadeira, entendeu? É dessa afirmação que é o problema, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá na composição. A composição é isso aqui, né? Essas duas. Então, eu peço para você FOF, FOG e GOF. Vamos fazer só o FOF, por exemplo. Isso aqui. O que é isso? Isso aqui é f da f de x, certo? Dentro da f, você coloca f, tá? Então, vamos lá. Dentro da f, quem é a f? A f é x² mais 1. Só que no lugar do x, eu estou colocando f. Então, vai ficar f² mais 1. Fica f ao quadrado mais 1. Tudo bem? Isso que é f da f, tá? Mas o que é a f? A f é x² mais 1. Então, isso aqui vai ficar x² mais 1, mas isso está ao quadrado. Aí aqui é só desenvolver. Ou tu pode deixar assim ou desenvolve o quadrado. Tanto faz. Tá bom? Assim fica mais bonitinho. Então essa é a composição, tá? Já que o colega trouxe uma aí, a gente não faz as outras. Deixa eu voltar nessa aqui, fazer esse processo de simplificação, tá? A gente combinou a aula até 11h30? Só me confirma, por favor. Até 11h40? Quanto tempo tem? 32, tá, ótimo. Então vamos lá. F de x mais h menos... Oi. Não entendi. Repete. Tá medir? Tá, ok. Vamos lá. Então você tem f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? Isso aqui é igual ao quê? A nossa função, a função f, vou deixar bem aqui a função f. A função f, projeta lá. A função f é 1 sobre x mais 2. Tá? Essa aqui é a função f.
Então, eu tenho que fazer esse quociente, que é o quociente de Newton, para essa função, tá bom? Então, f de x mais h, o que significa isso? Que eu vou olhar para a função f, onde tiver x, eu coloco x mais h. Então, quem é a função f? A função f é isso aqui. Vai ficar 1 sobre... Onde tem x, eu coloco x mais h. Então, x mais h mais 2. Isso menos a função f, que é 1 sobre x mais 2. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Então é isso, tá? Aí aqui, como é que vai ficar? Subtração de duas frações. A gente já sabe que é só você multiplicar aqui os denominadores, né? Multiplica eles e continua. Então vai ficar assim, ó. X mais h mais 2 vezes x mais 2. Olha só. Esse cara aqui, dividido por isso, vai dar x mais 2. Vezes 1 dá x mais 2. Menos esse dividido por esse, vai dar x mais h mais 2. Vezes 1 vai dar x mais h mais 2. Só que vai ficar tudo negativo, por causa desse negativo. Tá? Isso tudo dividido por h. Tá? Olha, o 2 elimina e o x elimina, que eles estão com sinais contrários. Opa, o h não, o x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos h dividido por x mais h mais 2, x mais 2. Isso dividido por h. Só que tu pode enxergar o h como sendo h sobre 1. Certo? Então, você conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, eu já vou fazer isso. Vou inverter aqui logo. Então, tira aqui. Já multiplica por 1 sobre h. E dá para você cancelar o h. Então, isso tudo vai ficar menos 1 dividido por x mais h mais 2, x mais 2. E esse é o seu quociente de Newton dessa função. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo? Agora a gente vai fazer um outro quociente que é equivalente. Tá? O quociente de Newton ele pode ser escrito de duas formas. Dessa forma que a gente usa a variação de h e da forma que a gente não usa a variação de h. Tá? Deixa eu tentar fazer tu compreender aqui. Ó, suponha que você tem aqui um x e aqui você tem um p, tá? Esse aqui tem o f de x e esse aqui tem o f de p, certo? Aí você pode enxergar o seguinte desenho. Esse triângulo, tá? Nesse triângulo tem esse tamanho, que é x menos p. E tem esse tamanho, que é f de p. Era para ter invertido aqui. Deixa eu colocar o... Eu não queria inverter esse sinal. Ah, não, mas... Tá bom. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, na verdade, esse tamanho não é x menos p, é p menos x, porque o p é maior, tá? Então, esse aqui é p menos x, tá bom? E aqui é f de p menos f de x, beleza? F de p menos f de x.
Aí eu posso querer pensar nesse ângulo alfa. Tá bom? Aí, o que é a tangente desse ângulo alfa? Tangente. Então, a tangente desse ângulo alfa, ele é o quê? Ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é f de P menos f de x dividido por P menos x. Mas vê se você concorda comigo. Isso não é a mesma coisa que f de x menos f de P dividido por x menos P? Não é a mesma coisa? Só colocar o menos em evidência. Tá bom? Então, isso é exatamente igual a isso. Então, essa aqui é a tangente de alfa. Tá? Mas eu poderia ter enxergado isso de outra forma. Poderia ter enxergado assim, ó. Daqui para lá, tem um certo tamanho que eu vou chamar de H. Tá? Esse tamanho eu vou chamar de H. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, P menos X. Estou chamando de H. Então, significa que o X está negativo, passa para lá. Que o P é igual a X mais H. Certo? Então, P é X mais H. Então, quer dizer que aqui, ao invés de você olhar para f de P, você olha para f de x mais h. Então, seria f de x mais h menos o f de x. Certo? Tá bom? Então, é f de x mais h menos f de x. Então, olha lá o que está acontecendo. Então, a tua tangente de alfa, ela é o quê? F de x menos. O que é f de P? F de P é f de x mais h. Dividido por x menos. Quem é P? P é x mais h. Só que tem um menos aqui, então fica menos x menos h. Então, isso vai ficar... Eu vou inverter aqui. Vai ficar menos f de x mais h menos f de x. Eu coloquei o menos em evidência, tá? Dividido. Esse x cancela com esse x, tá? Vai ficar menos h. Olha lá, tem um menos aqui, elimina, né? Certo? Então, essa tua tangente de alfa, ela é o quê? Ela é f de x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? Então, é tudo a mesma coisa. Então, ou você faz isso, ou você faz isso aqui. É a mesma história, tá? Então, isso lá na frente você vai ver que dá origem à derivada, tá? Essa aqui é pensando na derivada num ponto fixado, e nessa aqui é para pensar na derivada como a derivada da função. Achar uma outra função que está relacionada com a função inicial, tá bom? Muito bem. Ok, a gente faz mais esse problema 2, aí a gente encerra. Que eu tô com uma dorzinha de cabeça, não sei o que está acontecendo. Está incomodando um pouco. Vamos lá. Vamos fazer, projeta lá, por favor. Projeta lá o slide. Vamos lá, função f. Então, f de x é igual a x² menos 9, x menos 3. Isso aqui é se x for diferente de 3. E ele é 4 se o x for 3. Tá bom? Que vocês pediram função definida por parte, tá? Então, eis aqui uma função definida por parte, tá bom? Vamos pensar o seguinte, olha para cá. Qual é o domínio dessa função? Domínio, o que é domínio? É todos os números reais
que essa função pode assumir, tá? Essa função pode usar qualquer número real? Sim ou não? Por que não? Quem que não pode? Não pode ser 3? Mas por quê? Porque senão vai zerar isso aqui embaixo? Mas isso aqui você só usa quando o x não é 3. Entendeu? Quando você quiser usar o 3, pode usar. Por quê? Porque quando quiser usar o 3, a resposta vai ser 4. Entendeu? Então você olha para cá, aí você diz assim, mas aqui tem um problema, aqui eu não posso por causa do 3. Mas tudo bem, porque tu só usa isso quando o x é diferente do 3. Entendeu? Então vamos pensar nessa função aqui, ó. Lembre-se que a função ela é isso se não for 3. Mas se for 3, então ela é isso. Beleza? Ela é definida por 2 sentenças. Tá? Então, olha, x² menos 9 dividido por x menos 3 é o seguinte. X² menos 9 é a mesma coisa que o quê? X mais 3 vezes x menos 3. Tá bom? Então, isso aqui é x mais 3 vezes x menos 3. Isso dividido por x menos 3. Tá bom? O que eu posso fazer agora aí? Posso cortar. Posso cancelar esse cara com esse cara. E isso aqui fica x mais 3. Tá bom? Aí pensa comigo. Será se esse cara é idêntico a esse? Vamos tentar responder. Qual é o domínio desse aqui? Todos os reais. Qual é o domínio desse aqui? Todos os reais menos o 3. Como esse ele está funcionando em todos os reais e eu não estou usando 3, tá bom? Então eu posso fazer essa simplificação. Então eu chego nesse carinha. Então esses dois caras, eles são idênticos. Só não são idênticos no 3, que não faz parte mesmo. Tá bom? Então, o gráfico dessa função o gráfico dessa função é o seguinte, ó. O gráfico é x mais 3. O x mais 3 não é uma função crescente? Uma função afim assim? Que aqui é 3 e aqui é menos 3. Certo? Esse que é o gráfico dessa função. Beleza? Só que essa função, que é essa, ela não pode valer onde? No 3. Certo? Então, aí eu vou lá no 3, vou marcar aqui o 3. No 3, se eu uso essa reta, 3 mais 3 seria 6, mas não pode, porque eu não posso usar 3 lá. Então, eu vou deixar a bola aberta bem aqui, ó. Aqui é bola aberta. E quanto é, então, a função no 3? No 3, ela é 4. Então, a imagem dela está bem aqui, ó. Então, esse é o gráfico dessa função. É uma reta que, quando chegar nesse lugar aqui, dá um buraco, ele cai, depois volta. Deu para entender? Então, esse é o gráfico dessa função f. Tá? Muito bem. Então, essa é a nossa revisão. Eu vou deixar para fazer essa parte do módulo. Tem uma função de módulo. Basicamente o que eu tinha planejado, a gente viu tudo. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Não esqueça a nossa prova amanhã. De manhã, quem for à tarde, a prova é à tarde. Venha, faça com calma, tá bom? Procure estudar bastante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.